Olá, tudo bem? Eu gostaria de te posicionar sobre a investigação de dislexia do meu filho. Há um tempo atrás eu vim e contei pra você que ele estava num processo de investigação novamente e que ele estava passando por uma bateria de testes e por várias consultas médicas. Eu quase enlouqueci, mas estou com aquela sensação de missão cumprida e eu queria dividir com você os profissionais por onde nós passamos e mais ou menos o que foi feito em cada um desses consultórios, desses profissionais. De antemão, eu ainda não tenho um laudo final, foi tudo finalizado e entregue na instituição. E se você não sabe que instituição é essa, eu estou falando do CEDA, Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem. Para entender mais, clica nos links que eu deixei na descrição aqui para você. Felipe passou por essas sessões com a neuropsicóloga e essas sessões com a fonoaudióloga. 4 sessões de neuropsicóloga, mais 3 sessões de fonoaudióloga e psicopedagoga, porque ela faz as duas funções e, pelo que eu entendi, aplica testes de classificações diferentes, tanto de fonoaudiologia como de pedagogia. Além disso, eu passei com o Felipe em 2 profissionais de oftalmologia para fazer uma investigação profunda de o que poderia estar acontecendo na visão do Felipe. Ela não me devolveu aqui a relação que elas me entregaram de tudo que é avaliado na visão da criança dentro desse processo investigativo, mas são muitos itens. Eu fui num oftalmologista clínico, ele fez algumas investigações com o Felipe e deu o parecer dele, e aí ele me encaminhou para um oftalmologista especialista em estrabismo. Apesar do Felipe não ter nenhum grau de estrabismo, ele disse que alguns daqueles testes que essa instituição estava me pedindo, seria bom que eu passasse com um oftalmologista especialista em estrabismo. Assim eu fiz, e lá foram feitos mais alguns testes, onde tudo que ela observou, ela põe sem alteração, sem alteração, sem alteração, ausência de nistagmo, convergência sem alteração, ou seja, tudo que ela avaliou também não deu alterações. Isso significa que o Felipe enxerga de acordo com o esperado. Depois disso, nós fizemos o exame de audiometria, que é um exame onde o Felipe ficou numa cabine respondendo aos comandos da fonoaudióloga. E este exame também teve como resultado que o Felipe escuta normalmente. Daí nós passamos por um neurologista, porque uma das coisas que foi solicitado foi uma avaliação clínica de um neurologista, ou seja, eu não precisava de exames mais específicos, a não ser que o neurologista visse alguma necessidade. E aí o neurologista respondeu que avaliou o paciente supracitado, bababá. E do ponto de vista neurológico, ele apresenta um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Ou seja, nada a ser destacado com relação à parte neurológica do Felipe. Daí, nós passamos também por um exame de processamento auditivo. Aqui sim o Felipe tem algumas alterações, mas eu já esperava. O Felipe passa por fonoaudiologia desde os 4 anos de idade, e a fono dele, ela fala pra mim que ela aplica esses exames uma vez por semana, toda semana, num convênio. E ela disse assim: Mi, se eu fosse aplicar no Felipe, eu já saberia até em quais atividades viria a alteração. E eu já trabalho isso com ele aqui no consultório. Naquela época, era muito cedo para essa investigação mais profunda, então ela segurou a onda de me pedir um processamento auditivo desnecessário. Mas agora, com a idade, com a investigação lá na instituição do CEDA, elas me pediram, ele não escaparia, eu sabia que ele não escaparia do processamento auditivo em algum momento da vida dele, e agora foi feito. E também consiste, assim como o exame de audiometria, numa série de atividades dentro de uma cabine. O Felipe fica lá pelo menos uns 40 minutos
fazendo diversas atividades e dentre essas atividades avalia uma série de processamentos dentro da nossa cabeça para entender o caminho que o som faz desde quando a criança recebe e como ela processa lá dentro e como ela te devolve isso. E o Felipe teve sim algumas alterações, então foi um exame bem revelador para o processo que ele está passando, mas para uma criança com suspeita diagnóstica de dislexia, alterações completamente esperadas, infelizmente. Então, sabendo do que vai vir nesse laudo, a gente esperava essas alterações. Como eu tinha mostrado para vocês há um tempo atrás, eu devolvi os questionários, tanto enviados para escola responder, quanto os que foram enviados para mim. Agora eu entreguei tudo isso na instituição, que vai ser anexado com todos os testes que ele fez nesses dias de visita à clínica, e depois, daqui a um tempo, eu e o Fernando seremos chamados para uma devolutiva. Vou abrir também um vídeo só para falar sobre o preparo da criança para a aceitação do que ela tem de fato, porque eu acho isso um ponto importantíssimo para o tratamento, para o desenvolvimento e para a evolução dessa criança. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos!